Muito boa tarde, amigo do esporte. Está começando mais um Turma da Bola nessa sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2013. Como destaque, hoje a gente vai ter um bate-bola aqui com dois presidentes de federações, o Vitor Camarão, ele que é o presidente da Federação Baiana de Handebol, e o Paulo Carneiro, que é presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa. A gente vai ter também destaques do Vitória, o Vitória que está se preparando para estrear no próximo domingo, lá em Goianinha, contra o América do Rio Grande do Norte. O Bahia também, que anunciou ontem o volante Toró como sua contratação. O Bahia que vai jogar amanhã contra a equipe do Itabaiana, no Pituaçu também, pelo Campeonato do Nordeste. A gente vai falar do ranking da FIFA, que a seleção brasileira continua na 18ª colocação. O Sub-20 do Brasil, que venceu a equipe da Venezuela e respira no Sul-Americano. Enfim, essas e outras informações você acompanha aqui no Turma da Bola. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Muito bem, estamos de volta no nosso Turma da Bola. Eu falei que hoje era dia 19 de janeiro, errei, estou adiantado no dia. Hoje é dia 18 de janeiro. Deixa eu começar logo o bate-papo aqui. Deixa eu apresentar nossos dois convidados. Aqui do meu lado, mais perto de mim, o Paulo Carneiro, ele que é presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores da Turma da Bola. É um prazer novamente estar aqui com você nesse bate-papo. Do meu lado também a gente tem o Vitor Camarão, ele que é presidente da Federação Baiana de Handebol. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado. É sempre um prazer participar do Turma da Bola. Então, a questão aqui é a seguinte. Já foi discutido aqui diversas vezes a falta de estrutura e de apoio, né, do governo. A gente vê que realmente os esportes olímpicos aqui na Bahia, principalmente, se tratando de Bahia, sofrem muito. Handebol, tênis de mesa, o Roberto veio aqui na segunda-feira, ele que é presidente da Federação Baiana de Basquete. O Cássio Lima veio aqui, que levou as meninas lá para Cuiabá. As meninas tiveram que voltar porque a Sudesv comprou a passagem para um dia antes elas disputarem as semifinais. Então, quer dizer, já não tem apoio. E quando consegue chegar ainda sem apoio, essa especificamente para você, Vitor, se tratando de handebol, ainda atrapalha. Quer dizer, não ajuda e acaba atrapalhando. De fato, Márcio, é uma situação muito complicada. É verdade que a gente, no cenário nacional, a gente passa por um momento de muito descrédito. Né? Isso eu posso falar pelo handebol, mas acredito que isso também abrange outras modalidades. Então, é um fato muito curioso, né? Ter feito um planejamento já acreditando numa possível desclassificação da equipe. Né? E quando essa classificação acabou acontecendo, a estrutura do Estado não estava preparada para dar esse suporte à equipe. De fato, é algo muito lamentável mesmo. Acho que é um fato negativo que vai ficar realmente marcado na história do nosso Estado. Você, Paulo, já aconteceu algo semelhante assim? Você disputar a competição, levar competidores aqui, levar seus profissionais, chegar lá, precisar do apoio e acabar voltando porque não teve esse básico? Olha, nunca aconteceu com tênis de mesa, mas isso é um trabalho de logística, né? Eu acho que tem que fazer um planejamento, uma junção de quem leva e de quem apoia para que essas coisas não aconteçam, né? Muito difícil encontrar os culpados, mas é uma situação difícil, realmente. Sem contar que quando você disputa a competição, você tem que comprar a passagem para depois das finais, você se classificando ou não, porque o competidor que participou, ao menos da primeira fase, ele tem como direito e respeito aos outros competidores que assistir também as outras fases, acaba aprendendo novas técnicas, aprendendo em contato com outros atletas e fica realmente complicado. Primeiro, que não comprou para depois, porque não achou que os atletas iam se classificar. Quer dizer, um total descrédito. Não acreditou no potencial. Agora,
Vocês, daqui das federações, recebem alguma verba da Confederação Nacional de Handebol de Tênis de Mesa também? Olha, no tênis de mesa não recebemos absolutamente nada, né? Poucas confederações têm essa política de apoiar as federações estaduais, apesar de que o COB destina verbas para que o trabalho seja feito nacionalmente, né? No tênis de mesa, infelizmente, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa não apoia as federações, na verdade ela cobra, né? Ela quer que a gente pague anuidades, os atletas pagam anuidades. Em contrapartida, eles recebem dinheiro do COB, do Ministério dos Esportes, e quando vão fazer eventos nos estados, ainda querem que os estados e as prefeituras ainda destinem verbas. Então, é um contrassenso essa questão das confederações aqui no Brasil. Parece mais que são empresas para gerar lucro para os presidentes. Isso aí eu posso falar claramente, no tênis de mesa nós não temos apoio nenhum. E você, Vitor? No handebol, há 5 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um período de um convênio com a Petrobras, né, via confederação, e a federação recebia uma verba que era gasta com as questões pontuais da federação, como um estagiário para trabalhar na sede, material de papelaria e coisas do tipo, né? Contas de luz, telefone, mas pela manutenção da própria federação. Porém, há 5 anos, ou 5 ou 6 anos, se não me engano, a gente não mais recebe essa verba, né? Então, é uma situação muito difícil, porque, como o Paulo falou, nós temos muitas taxas a pagar, né? Existem impostos que a gente tem que pagar anualmente, e a gente não tem receita, né? Então, a gente tem que puxar um pouquinho dali, os clubes também passam por muita dificuldade, né? Então a gente vai se ajudando aos poucos para conseguir de fato manter uma federação em funcionamento, né? Porque de fato é muito difícil. Olha, Márcio, e tem outra questão também, né? O esporte no Brasil é feito de forma abnegada, né? Eu estava conversando com o Vitor aqui fora. A gente faz por prazer esporte, a gente não faz por negócio. Ou seja, os presidentes, os diretores, eles não recebem recursos, né? Não recebem salário pro labore para fazer a coisa acontecer. Na verdade, a gente tira do bolso para que a coisa aconteça. E ainda não tem essa possibilidade de receber recursos para pelo menos gerir o esporte, fomentar o esporte, criar novos atletas, possibilitar que haja eventos, né? Então é uma situação muito complicada para nós. Agora, eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que a iniciação no esporte, ela ainda é antiga. Aqui no Brasil, meu modo de ver, ela ainda é antiga. Por quê? Porque a gente vê países como os Estados Unidos, que é uma grande potência no esporte olímpico, países como China, Japão e outras grandes potências, Rússia. Lá os atletas eles são preparados para entrar, disputar e vencer. Aqui no Brasil, nas escolas, não é permitido você ter competição que tenha vencedores. Porque eles querem colocar nos atletas um espírito de apenas o importante é competir. Mas eu acho que já é ultrapassado, porque o atleta que entra no esporte, ele quer vencer, o atleta quer vencer. Não significa que você tem que colocar crianças de 5 a 10 anos para entrarem, no caso do handebol, tênis de mesa, jogarem a vida. Não, mas você tem que ensinar eles a vencer. Competir é importante. Vencer também é importante. Não pode tirar do atleta esse pensamento. Não sei se você concorda comigo. Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que existem vertentes, né? Eu penso que o esporte ele possibilita que você transite entre vertentes diferentes, né? Seja o esporte participação, seja o competitivo, né? Ou seja simplesmente o lazer, né? E outro ponto que você toca que é muito importante de ser dito é que enquanto as modalidades esportivas não gozarem de prestígio dentro das escolas, o nosso esporte não vai avançar. Nós não conseguimos, porque a escola é a base de tudo. Nós temos hoje no Brasil uma grande dificuldade em encontrarmos clubes, os clubes sociais, não existem mais. Então a iniciação esportiva, seja em qualquer modalidade, é feita dentro das escolas, ou deveria ser feita dentro das escolas. E hoje a gente passa por um momento não só na rede pública, mas também na rede particular, onde o esporte é deixado de lado. O esporte não é um investimento, o esporte é sempre um custo, é sempre um gasto. Então o esporte está relegado, né, dentro das escolas. E se esse panorama não alterar, não existe avanço. Não existe avanço. A escola, para mim, é a base do esporte. Olha, Márcio, eu acho que da forma como o professor Quindino dividiu o esporte no país é bastante interessante, né? Tem o desporto de participação, né, que são as atividades físicas feitas pela população, o lazer, né?
o desporto educacional, que é feito nas escolas, e o desporto alto rendimento, que são as competições com resultados. Todos têm um fator preponderante e positivo, né? Agora, eu acho que o Brasil ele segue uma vertente contrária ao que o mundo segue. Você pega o Comitê Olímpico Americano, ele é todo financiado com recursos privados. O esporte americano ele é privado, as ligas são privadas. Eu acho que o Brasil tem que evoluir, né? É uma questão de gestão esportiva e gestão de marketing do esporte também. Acho que o Brasil tem que caminhar nesse sentido. Eu acho que o governo tem que também estar dando dinheiro a todos para fazer esporte. Não, eu acho que ela tem que fomentar algumas ações, mas nós temos que entender que temos que transformar em um negócio e que todos têm que serem remunerados pelo negócio e pelo trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer um grande seminário nacional para discutir essas questões esportivas, tanto de gestão como de marketing. Agora, Vitor, a gente vê que o handball ele cresce nas esferas escolares. Algumas escolas particulares de Salvador, que tem seu próprio ginásio para treinar, que não depende de um ginásio público de treinamento, então que não depende de uma quadra esportiva em um colégio público, que a gente sabe que é a mesma dificuldade que um ginásio público, tem um colégio público para conseguir uma quadra de treinamento, cresce. Eu me lembro bem que quando eu era mais jovem, eu não sou velho, mas quando eu era mais jovem, tem um colégio lá do meu bairro, o professor Marcos Alves, ele lutou, não sei se você conhece, luta muito pelo handball. Já levou handball masculino para disputar algumas competições, feminino. E hoje eu vejo que o handball lá na escola está mais fraco, porque ele não tem tanto investimento. Foram cortadas algumas verbas para construir, reformar algumas salas, diversas coisas do colégio. E vai ficando mais fraco. A gente nota hoje que, não sei se é a sua visão também, mas para mim que estou de fora, que as grandes equipes de handball escolares hoje são de colégios particulares. Os colégios públicos estão perdendo. Eu falo isso porque eu estou citando essa questão porque é a que eu conheço, que é a escola lá da Valéria. O professor Marcos Alves ele lutou bastante e hoje eu já vejo ele perdendo um pouco de força. Alunos não querem participar, porque não só a força da verba, mas os alunos também perderam o gosto pelo handball, porque não tem estrutura. Sem dúvida, Márcio. A gente, como eu falei anteriormente, a gente vive um momento onde o esporte nas escolas é muito crítico. E assim, no estado, na rede pública, né, seja ela municipal ou estadual, o momento é pior ainda. Né? Existe falta de espaço físico para a realização das atividades, falta de material. Né? Eu sou professor da rede estadual e posso falar isso como propriedade. Então, assim, além dessas dificuldades, falta justamente esse incentivo maior, né, aos professores, né? Porque hoje em dia a gente entende claramente que a educação física e o esporte dentro da escola são coisas até certo ponto distintas, né? O esporte faz parte da educação física, mas esse esporte de competição ele não pode ser trabalhado unicamente na educação física, né? Tem que existir um momento específico para ele dentro da escola, e isso é muito difícil de acontecer. E mesmo as escolas particulares são poucas, né? Eu vejo hoje a realidade, são poucas as escolas, nas nossas competições eu vejo, são sempre as mesmas escolas participando. Nem esse apoio todo dentro da rede particular, ele é encontrado. É muito difícil, eu acho que, volto a frisar, o momento do esporte na escola é muito complicado, Ou resgatamos isso, ou então vamos permanecer nessa condição atual. O momento da escola em si, aqui na Bahia, é muito complicado. Tem escolas públicas que não tem aula, não tem professor, não tem cadeira para o aluno sentar. Tem escola aqui na Bahia que o aluno tem que revezar. Um dia metade da turma, outro dia outra metade da turma, porque não tem cadeira para os alunos sentarem. Você está falando também de estrutura física do esporte, né? Como é que você consegue trazer algum evento nacional para realizar aqui? Era isso que eu ia perguntar. Tanto do tênis de mesa quanto do handebol, Salvador e a Bahia como um todo tem condições hoje de trazer uma competição a nível internacional ou então nacional? Eu acho que a Bahia não tem condições de realizar nenhuma competição internacional de esporte olímpico desses mais vistos, né? Onde é que você vai fazer um campeonato de basquete, um mundial de vôlei, ou de handebol, ou de futsal? Não tem. No interior eu não conheço nenhum ginásio, na capital talvez só tenha um ginásio privado em condições, que é o da ABB, mas estrutura pública nós não temos. Em Salvador não existe esse espaço. Não existe. No interior, nós temos algumas cidades que
possuem assim, uma estrutura, claro, com necessidade de reformas, né? Mas a grande dificuldade do handebol reside no tamanho da quadra, né? Eu vejo isso na Bahia como algo muito forte, muito específico do nosso estado, que quando a gente vai construir uma quadra ou um ginásio, a quadra nunca é do tamanho que deveria ser, né? Então nós temos hoje o futsal e o handebol que trabalham com medidas 40x20, e a gente percebe o tempo todo que são construídos ginásios e quadras que não se aproximam disso. Então isso já é um fator que limita. Porque, né, na verdade, eu não me lembro que foi, se não me engano foi o Roberto, que ele é presidente da Federação de Basquete, ele disse que foi construído um ginásio 40x20. Só que tem que ter a área de escape. Quando você tem a área de escape, você perde 30 centímetros, 40 centímetros de um lado ou mais, aí mais 30 nas laterais, nas pontas. Então, aquele 40x20 que você cita tem que ser já com a área de escape. Aí quando você faz um desse tamanho, você tem que ter área de escape, você reduz. Aí você treina as equipes num campo desse, chega num campo maior, o físico não aguenta, não tem que... Sim, de fato eu vejo isso no handebol como algo muito claro, pelo seguinte, a própria Confederação Brasileira, ela insiste muito, né, que a gente traga eventos para a Bahia, já de muitos anos, porque as grandes capitais do Nordeste estão sempre participando, estão sempre realizando eventos. E na Bahia a gente tem essa dificuldade muito grande por conta disso. Em Salvador a gente não tem esse espaço para fazer, no interior não são muitas cidades, são poucas, né? Nós realizamos há 3 anos atrás um evento em Paulo Afonso, foi a Copa Nordeste de Seleções, né? Lá tem de fato um ginásio muito bom, mas são ginásios pontuais. Eu consigo lembrar aqui de 3 ou 4 municípios no máximo que teriam condições pelas medidas de quadra. Isso sem contar outras partes, como alojamento para o atleta, estrutura do ginásio para abrigar delegados das competições, árbitros e outras coisas mais. Né? Agora, qual a maior potência em cada uma das modalidades hoje no mundo? O Japão, a China? No tênis de mesa é a China, né? Lá é plano de governo investir em esportes. Qual é o diferencial da China do Brasil na questão do tênis de mesa? O diferencial é o investimento maciço do governo em crianças a partir dos 5 anos de idade. Ele tem uma política muito centrada na questão esportiva. Né? No Brasil a gente não tem muito investimento em nenhum esporte. Eu acho que de forma... até o futebol não é de forma organizada, né? A coisa surge na várzea. Então não é uma política do governo investir também. No caso do handebol... No handebol a gente pode generalizar com os países europeus. Né? Existe um revezamento, né, dos países, mas França, Alemanha, Dinamarca, né, sempre foram as grandes potências do handebol. Então lá, quer dizer, esses países eles usam aquela questão do prevenir em vez de remediar. Então você previne pegando jovens, iniciando eles no esporte, dando a eles valores positivos do que o que acontece aqui no Brasil, que é remediar. Como é remediar? Ter que investir mais em segurança, porque os jovens estão perdidos, ter que usar em diversas outras clínicas de recuperação, porque os jovens estão no mundo das drogas. Então, a questão é o Brasil tem que aprender a prevenir e não remediar. É isso, mais ou menos? Mas todo mundo sabe qual é o remédio. Né? Se você vê agora, por exemplo, a gente teve um investimento de quase 200 milhões em segurança. Mas esse investimento de 200 milhões em segurança não poderia ter sido evitado há 8 anos atrás, investindo na prevenção, né, em esporte, em educação. O esporte é pedagogia, na verdade. Né? A gente, ao praticar esporte, a gente está estudando, a gente está convivendo, é o convívio social. Eu acho que a política do governo, de forma federal, estadual e municipal, ela tem que mudar. Ela tem que ser pensada de forma a, como você falou, prevenir. Né? E só complementando o que o Paulo está falando, é que a gente visualiza hoje no Brasil uma política que é a seguinte, é de apoiar e subsidiar já os atletas consagrados. Né? Raramente nós presenciamos projetos que começam lá da base, que pensam em formar este grande atleta. Geralmente os projetos, as políticas são feitas para aqueles atletas que já conseguiram, e esse caminho é muito difícil. Sem recurso você não consegue isso. Então a gente sobrevive de eventos pontuais, né? Situações pontuais de um atleta que, porventura, por investimento próprio, conseguiu chegar a determinado patamar e após chegar a esse patamar é que ele de fato recebe algum apoio, né? Quando a lógica deveria ser a oposta, né? Trazer desde lá de baixo. A gente tem casos clássicos, né? Faz atleta na Bahia e o Bolsa Atleta no governo federal. Então já pega o produto pronto
Aí agora eu posso colocar dinheiro ali e formar. Então, e a base fica como? A voz que você está dizendo que a gente tem que ir embora, mas eu vou fazer mais uma última pergunta. A meta de cada uma das federações, tanto tênis de mesa quanto handebol, com todas as dificuldades ou com o pensamento de um futuro melhor. Qual é a meta para 2013 da Federação de Handebol e da Federação de Tênis de Mesa? Olha, o tênis de mesa a gente conseguiu aprovar 2 projetos no Ministério dos Esportes, um de desporto participação e outro de desporto alto rendimento, para o ano de 2013. A meta é a gente conseguir captar esses recursos para efetivar esses projetos. E a meta real da federação é em 36 meses a gente conseguir começar a construção de uma arena para o tênis de mesa aqui em Salvador. Para o handebol, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é justamente conseguir fomentar ele dentro do nosso estado por inteiro, né? Então, a gente vive um momento de reorganização da própria federação enquanto instituição, e eu acho que a partir desse ano de 2013, né, com essa mudança também de gestão, porque houve eleição em 2012 para 2013, e aí foi nessa eleição que eu fui eleito presidente. Então, as nossas prioridades, né, são conseguir chegar de fato às cidades mais distantes, né, conseguir agregar isso e voltar a ter representatividade no cenário nacional através das nossas seleções estaduais. Muito bem, esse foi o bate-papo com o nosso Paulo Carneiro, ele que é presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa, e o Vitor Camarão, que é o presidente da Federação Baiana de Handebol. Eu agradeço a presença de todos vocês. Sintam-se à vontade. As portas do Canal 9, da Turma da Bola, estão abertas para qualquer reivindicação, anúncio de competições, peneira, se tiver, as portas da Turma da Bola estão abertas. Márcio, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez a gente veio aqui, né? Uma resenha muito interessante, né, para o esporte olímpico e teoricamente ainda amador da Bahia. E obrigado aos telespectadores do Turma da Bola que sempre está prestigiando o seu canal. Mais uma vez agradecer, Márcio, o espaço. Eu acho que o esporte da gente também precisa disso, precisa desse contato, né, entre as federações, isso é muito importante. Precisa ter essa visibilidade frente às pessoas que estão em casa também. Então só agradecer, né, dizer que com certeza irei lhe abusar mais vezes, estarei aqui presente outras vezes. Abuso. Com certeza com notícias melhores, notícias mais promissoras para o nosso esporte. Se Deus quiser, agora a gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta aqui no nosso Turma da Bola. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When the day is night alone. Hold on, if you feel like letting go. Hold on, when you think you had too much of this life, well, hang on, 'cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries, and everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes, so hold on. Hold on. Hold on.
Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola. Saíram Paulo Carneiro e Vitor Camarão, entrou Luiz Alberto Pereira. Lua, boa tarde. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, amigos. Eu estava pensando nas contratações de Bahia e Vitória. A gente reclamou tanto do Vitória, né? E de repente veio um caminhão de jogadores. Se vão dar certo, não se sabe. Aí é uma interrogação. Mas tem qualidade. É aquela Bom, questão. eu Se contrataria todos esses que estão aquela aí questão. sendo nominados. Eu os contrataria. Aquela questão, se não vai dar, se não der certo daqui pro final do ano, qual o torcedor do Vitória que não contrataria o Max Bianucci, né? O Escudeiro, os que estão Tem chegando. sua lógica, né? Tem sua Quem lógica. é que não Agora, contrataria? Todos contra si, vai dar certo é outra história. eu assino embaixo, assinaria todas as contratações que o Vitória está fazendo. E o Bahia? Toró, o que é que você acha, Toró? Toró é um jogador bom. É um jogador bom. Eu não né? acho ele um jogador ruim, não. Acho que ele é um bom jogador. Ô, amigo, se você leva tanto tempo para contratar, se você contrata o Toró, Mas o Bahia, é um bom jogador. mas é o um Bahia jogador, não precisa dessa é um posição. bom jogador tecnicamente e pode compor aquele espaço que o Bahia está precisando. O Bahia só tem aqueles três volantes só tem os conhecidos, três. né, conhecidíssimos. O Bahia só tem Fael, Fael, Dionis e Dionis e Helder. Helder. Aí tem o Lenin e o Vitor Lemos. Parece que Vitor o Lemos Lenine que foi é- vendido, não foi emprestado, sei lá. O Vitor Lemos Então, é uma saudade. Vitor Lemos ficou, foi. E o Bahia, quando o Bahia precisa contratar pra frente, só tem o Souza, o Gabriel Foice. Ontem nas rádios e TVs de Salvador, o Jorginho falava da necessidade de contratar e também o Souza falava da necessidade de contratar. Então, se Jorginho está lá dentro, pede contratação. Se Souza, que é a estrela maior do time hoje, pede contratação, quem sou eu para dizer que não contrate, né? O problema é que contratar com qualidade. Que o Bahia teve um ano que trouxe um monte de novos, não deu certo. Teve um ano que trouxe um monte de velho, não deu certo. O ano passado trouxe, mesmo com o velho e novo, também não foi lá essas coisas. Então, que se aprendeu nesses 3 anos que se passaram, eu espero que o Bahia tenha aprendido. Contratação, contratar jogador, eu sempre digo aqui. Agora, Lua, eu não vou dizer, não vou ousar em dizer que a solução do Bahia tá na base. Que a gente vai falar do Sub-20 do Bahia, mas alguns jogadores daquele Sub-20 ali têm mais qualidade do que alguns jogadores que o Bahia contratou profissional. Não tô dizendo esse ano, porque esse ano até porque chegou 3, 4 contratações. Esse ano Sabrina, Briner, Churran, e Toró. agora Toró, né? 3. E Então, quer dizer, possivelmente Michael Jackson. possivelmente, mas alguns desses jogadores do Bahia que tá hoje jogando Sub-20, que venceu a equipe do Corinthians na quarta-feira por 1-0, tem mais qualidade do que outros jogadores que o Bahia contratou, perdeu dinheiro, porque contratou à toa, trouxe o jogador, não jogou bem, teve que gastar dinheiro com rescisão, teve que gastar dinheiro com salário do jogador improdutivo. Esses jogadores da base são melhores do Bom, que... uma coisa a gente tem. O parâmetro que o ano passado fora o Campeonato Baiano, esse ano é a Copa do Nordeste. Muito mais forte, muito mais acirrado, muito mais disputado e com muito mais prestígio. A gente sabe que a Copa do Nordeste não é o Campeonato Baiano. Então, o parâmetro que o Bahia vai ter com Vitória e até o Feirense, exatamente o campeonato da Copa do Nordeste. Então, que se contrate a depender da necessidade. Tipo, a Copa do Nordeste não deu certo a lateral. Contrata uma coisa pontual. Eu acho que o Bahia está esperando para isso. Esperando para ver se o Talisca deslancha, se o outro Talisca menino... e o Anderson, o Ítalo Melo. O Ítalo Melo vai deslanchar também. Enfim, eu acho que o Bahia está apostando nisso. E aí, a depender da evolução ou não, ou da involução do time, com certeza o Bahia vai contratar.
o que a gente espera, o que o torcedor espera. A gente anda na rua, a gente também é cobrado, a gente é convocado pelos torcedores para dar opinião, e aí eles sabem o que fazer, sabem o que dizer, sabem o que vão fazer. Então, todos são unânimes em dizer que o Bahia precisa de contratação. Todos. Mas a diretoria aposta piamente nessa base. A gente vê aí. E é uma base boa. Não fora isso, E aí o não gol do estaria tão longe, né? Tão despontando no Brasil. E aí o Feijão, que marcou o gol da vitória do Bahia, é o cruzamento do Raylan, que é o lateral direito. O Raylan, que é o mascote, né? Que é o super-homem nos jogos do profissional, é o Raylan que se veste do mascote. O Bahia do Sub-20, que joga hoje, às 20 horas, na mesma cidade que jogou contra o Corinthians, que é a mesma cidade que o Bahia vem disputando a primeira parte da competição, que é em Louveira, às 20 horas contra a equipe do Juventude. Em comparação ao Corinthians, que é ainda o atual campeão da competição Lula, que venceu o ano passado, o Bahia vai ter uma vida mais fácil contra o Juventude ou não pode pensar dessa forma porque o Juventude não é Claro bom? que não, mas claro que não, mas o Bahia vai jogar outra partida. Não, eu sei que o outra partida, É mas outra, em comparação outra situação. à qualidade do eu Juventude estava e do lendo Corinthians. eu estava lendo ontem o narrador, perdão, o redator dizia: Bahia perfeito vence Corinthians. Bahia perfeito. Então, foi uma partida que o Bahia não errou em momento algum e conseguiu sua vitória. Contra o Juventude, que esses times do Sul são abusados. Sim. A gente vê que existe, ô Márcio, essa necessidade do Bahia chegar e vencer. O Bahia chegar e vencer. Porque se não vencer agora não adiantou fazer nada, não é isso? Perdeu, vai embora, não é isso? Perdeu, vai embora. Então, o Bahia tem condição ampla de vencer o Juventude. Tem condição. Já provou isso. Não tomou nenhum gol, tá? Até Não agora. tomou um gol. Foram 12 gols marcados, que foi 11 na primeira fase, 7 no segundo jogo, 2 no primeiro jogo, acho que um outro e agora o do Corinthians. Então, são 12 gols e não tomou nenhum gol. Então, uma defesa sólida, um meio-campo que funciona porque alimenta o ataque e não deixa a defesa sofrer, e o ataque produtivo. Inclusive, esse último jogo, o gol do Bahia foi um gol de 2 defensores. Foi um volante de mais marcação que cabeceou, o Feijão, e o cruzamento do Raylan, que é lateral. Mas aí é que tá. Você viu que o Raylan bateu na bola com perfeição. E antes, logo no Perfeição. começo do jogo, ele tinha feito o mesmo cruzamento, que inclusive saiu um gol do Bahia, só que o jogador estava impedido, o auxiliar acabou marcando certamente o impedimento. Se não fosse isso, o Bahia teria feito 2-0 com outro cruzamento em perfeição do Raylan. Então, é aquela coisa, o Bahia está apostando muito nessa base e a gente acredita, e a gente crê e a gente espera. Agora, como temos o campeonato do Nordeste como um parâmetro, vamos ver como se apresentam esses rapazes. Muito bem, a gente vai no break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar do Vitória, a gente vai falar da seleção brasileira sub-20, que ganhou da Venezuela, respira ainda na competição, a seleção brasileira que só tinha um ponto, com esse agora passa a ter 4, começa a respirar um pouco mais aliviado na competição, e falar também do profissional da seleção brasileira, profissional que continua na 18ª colocação, que para mim é um absurdo. A gente vai no break comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você.
Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta. A gente vai falar logo do Brasil Sub-20, que está disputando um sul-americano lá na Argentina. O Brasil Lula, que só tinha, a gente vai ter imagens do Brasil Sub-20 aí, só tinha um ponto na competição em 3 jogos. Tinha perdido para o Uruguai, né? O Brasil que entrou com o pensamento apenas na vitória. O único resultado que garantiria o Brasil ainda na chance de continuar na competição era a vitória. E ele acabou vencendo com o gol de Felipe Anderson. O Brasil venceu a Venezuela no Sul-Americano Argentino por 1-0. O Brasil que jogou com Gustavo, Igor, Julião e Luan. Dória, Mansu, lateral do Vitória, Luiz Cândido, Misael, Rafael Alcântara, Felipe Anderson, Ademilson e Bruno Mendes. O Talisca que estaria aí junto com o Willy, mas ambos não estão por conta de contusões. O Willy, contusão, é aquele problema do coração que ele teve que dar uma parada. E o Talisca que acabou sendo dispensado da seleção brasileira em cima da hora, porque ele acabou sofrendo uma luxação no músculo da coxa e acabou não participando. Mas o Brasil acho que está decepcionando. 4 pontos, perdeu para o Uruguai, só tinha um ponto na competição antes dessa vitória. Só tem uma coisa a dizer. Existem uniões que não dão certo. E essa união desses jogadores não deu certo até agora, pelo menos. Pode ser que cresçam e... Mas o Brasil tá nervoso, a gente vê aí que nesse Sim, mas o Brasil mesmo... jogou muito, deu umas 2 bolas na trave, mas, o goleiro do Brasil não o fez... nervosismo, nesse cruzamento aí, nesse lance, ó, bate-cabeça, tá nervoso, porque também tá jogando com pressão, tinha que ganhar, era obrigatório vencer esse jogo, né, senão dava adeus à competição antes mesmo de acabar a primeira fase. Mas enfim, a gente vai falar agora do Vitória. O Vitória que está se preparando para o jogo de domingo contra o América do Rio Grande do Norte, lá em Goianinha. O Vitória cheio de reforços, quase desses aí já estreia. Acho que quase nenhum estreia. O time do Vitória deve ser a zaga que a gente conhece, com o Gabriel. Neto. Gabriel Paulo. Léo joga, né? Léo, Gabriel. O Vitor Braz, né? O Braz. E o lateral esquerdo vai ser improvisado, porque Mansu está na seleção. Vai ser Fabrício. Meio campo a gente já conhece com o jogador Nino, Rodrigo Mancha e Michel. E aí que vai a sensação. E o Rodrigo Mancha e Michel, e na frente o menino, o camisa 10, o Arthur Maia. Agora você acha o Vitória favorito para esse jogo? Para ser, eu acho, o Vitória, onde jogar agora com esse time, é franco favorito. O Vitória tem um elenco portentoso que eu volto a repetir. Eu contrataria todos esses foram contratados, e aí a gente espera que o cara venha para cá para jogar bola, né? É o Cáceres, o Cajá, o Cardoso, o Max Bianucci, o Marques, que é lateral. Todos esses caras são bons jogadores. Eu contrataria todos também. Todos são bons jogadores. Eu acredito que a torcida também contrataria todos esses.
Agora, se vai dar certo, é outra história. Exatamente. você É não um sabe. contrato de risco. Quando você contrata um cidadão, você contrata um jogador de futebol. E eu sou mais além. Eu acho que além de contratar um jogador de futebol, você deveria procurar saber como é o cara, se o cara é da noite, se o cara é do dia, se o cara treina bem, se o cara é leão de treino, se o cara no jogo se acomoda, se esconde, enfim. Pontos que permitem que o treinador, que o contratante resolvam antes. Porque o cara vem pra cá, como veio aqui pro Bahia, chinelinho, né? Vilas, cervejinha, passear pra lá e pra cá, mulherio, que a gente sabe que existe, tanto do Bahia como do Vitória. Vários vieram pra cá, sim, vários. O que a gente não quer é isso, que o nosso dinheiro seja pago, como o Vitória está fazendo um esforço maravilhoso para pagar esse pessoal, e o Vitória paga em dia, que eles também retribuam ao diretoria do Vitória e ao torcedor do Vitória com esforço, com determinação e com vontade de campo. Agora, só para finalizar, falar rapidamente aqui da seleção brasileira, a FIFA que divulgou o ranking das seleções, o Brasil continua na 18ª colocação, que eu acho um absurdo. Na frente do Brasil tem a Croácia, tem Rússia, tem Holanda, tem Portugal, tem Colômbia. Com todo respeito, o que foi que a Rússia, a Croácia e a Colômbia fizeram no mundo para estar na frente? Quer dizer, aquelas 5 estrelas que o Brasil conquistou não vale de nada. Eu ia dizer isso. Não vale como critério nenhum. Não vale ser campeão do mundo pro ranking da FIFA. Se eu tenho 5... É natural que o Brasil não tá jogando, não tá bem, mas 18º, Croácia, Colômbia, Rússia... Se eu tenho 5 estrelas como campeão do mundo e elas não valem pra nada, então, amigo, mas aquele negócio de ranking, isso é balela da FIFA, ranking, é porque tá contando aqui também competições como eliminatórias, então quem ganha conta ponto. Como o Brasil não tá disputando eliminatórias, não tá fazendo ponto, então é um ranking falho. Quem não tá, por exemplo, o país que não, o país sede não disputa eliminatórias. E quem não disputa eliminatória não conta ponto. Quer dizer que o Brasil parou. São contados os pontos? Não. Então o Brasil ser 18º... Só conta competições oficiais. Cada estrela deveria valer 10 mil pontos. Acabou. Alcance-me. Acabou a estrela, né? Acabou o alcance-me e acabou o programa Turma da Bola. Lula, muito obrigado pela sua presença. Até segunda-feira. Se Deus quiser, até segunda. Um abraço a todos. Um abraço a todos, a vocês. Até a próxima segunda-feira. E tchau.